Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Resolvi gravar esse vídeo que talvez seja, né, mais prático do que a gente marcar uma reunião e vou estar explicando para vocês então como é que vai ser o desenvolvimento então da nossa curricularização da extensão, que etapas serão realizadas, né? E também, né, mostrar, né, quais são, né, as formas, né, de desenvolvimento então dessa atividade para validação na nossa disciplina de humanidades médicas. Pois bem, então inicialmente vou falar que o tema escolhido foi questão saúde da mulher. E vou estar, né, contando com o apoio, né, do Conselho da Saúde, né, desculpa, Conselho da Mulher, aqui de Joinville, para nos dar subsídios, porque a nossa intenção e nosso objetivo, né, quero deixar bem claro, é ter elementos para a gente realizar um seminário que já está planejado, né, que deve acontecer no final do ano ou mais tardar no início do ano que vem, sobre a questão de cidades inteligentes e inclusivas, e a gente quer conversar, né, bastante sobre a questão, né, da inclusão, né, da mulher numa forma de ter, né, mais direito à saúde, mais direito, né, a uma vida com mais qualidade, né? Porque a gente sabe que às vezes algumas coisas acabam acontecendo, né, e infelizmente as mulheres não são completamente contempladas, né, no que diz respeito à saúde. Então, vou compartilhar com vocês agora, então, né, o template, né, na verdade, o documento, né, de orientação para que vocês, então, compreendam, né, como que vai ser feita essa tarefa, então. Bom, né, então, o objetivo nosso, né, diz respeito, né, a questão, então, da gente trabalhar, né, entender, né, um pouco mais sobre a questão da saúde da mulher, do ponto de vista humanizado, isso é muito importante, né? E vou compartilhar com vocês em breve, né, este documento, então, que é o documento orientador para a atividade, né? São ações que, digo a vocês, né, estão vinculadas, né, ao meu projeto EcoSan, no estricto senso, né, um projeto de mestrado, do qual, então, né, nos desdobramentos que a gente tem que realizar no estricto senso, está a realização de algumas tarefas na comunidade, que a gente chama de curricularização da pós-graduação. Então, tem alguns alunos já se envolvendo com essa questão, né, de pós-graduação, mestrado e doutorado, e, né, temos que também compartilhar com vocês na graduação. Então, né, o título, né, desta atividade aqui é a curricularização da extensão, né, conhecer para melhor agir em prol da comunidade, cidades inteligentes inclusivas para as mulheres, né? Então aqui, né, tem um breve resumo, né, do qual que é a intenção, qual que é, né, a atividade, qual que é a origem, né, das premissas, né, que tem a ver com a cidade inteligente e inclusiva. E logo a sequência, né, tem uma introdução falando sobre a questão da extensão universitária, né, o que vem a ser, com referências científicas, né, porque a gente vai fazer tudo pautado em termos científicos, né, de como a extensão é entendida no campo da ciência, né, que tem basicamente, né, a questão da junção do ensino, que é a nossa disciplina de Humanidades Médicas 2, com a pesquisa, né, que eu desenvolvo então no projeto EcoSan Stricto, no qual então a gente vai buscar realidades e demandas de um tema específico, que é justamente a questão da saúde da mulher, né, da vida da mulher, dentro de um conceito ampliado de saúde, cuja intenção é a gente produzir conhecimento, né, que vai levar então, né, a todas essas questões, né, de inovação, trabalho, proteção, né, do qual vai gerar então processos ativos de formação e transformação, do qual a gente quer mais à frente, né, a transformação social e comunitária desta realidade, que a gente compreende que não está completamente adequada e que, né, com conhecimento e com o, né, a questão de trazer esse conhecimento para a comunidade, via extensão, a gente então consegue fazer as transformações. É um processo longo, né? Não é uma questão de uma exposição qualquer, né? É uma coisa planejada. E a extensão tem essa característica, né? Ela, né, são várias etapas, né? A gente vai construindo junto e, né, já fica o convite para vocês, os alunos que tiverem interesse, né, de se quiser continuar nas ações de extensão até a ocorrência do seminário, lembrando que a organização de eventos conta muito nas provas de residência, né? Estão todos convidados, certo? Daí então, né, um pouco falando também sobre a curricularização da extensão, né, explicando o processo de extensão que a gente usa na Univille. Então, nós temos, né, inicialmente um contato com a comunidade, um diagnóstico junto com a comunidade, uma intervenção pactuada e depois, né, o feedback da própria comunidade. Então, nós estamos no momento que está em roxo, contato com a comunidade. E também vamos fazer o verde, que é o diagnóstico junto à comunidade. Então, a gente vai conversar com a comunidade, né,
nesse contato e fazer esse diagnóstico de como está a saúde da mulher dentro de uma ótica da humanização e saúde, para então fazer uma intervenção pactuada dentro do que a gente propõe, né, inicialmente, né, que é o seminário, que é o carro forte, né, que é o Seminário de Cidades Inteligentes, Inclusivas e Saudáveis, e também, né, outras ações que possam surgir como demanda, né? A gente fica livre também. Lembrando que quanto mais ações forem feitas, né, de extensão, melhor para o currículo de vocês também, né? Eu dou esse suporte para vocês, né, com o maior prazer, né? Então, né, aí vem a descrição das fases, né, da fase intuitiva, né, a fase de planejamento. E aqui, gente, quero chamar o destaque para esse quadro aqui, que é o cerne principal da atividade. Isso por quê? Porque vocês, né, terão que fazer contato com membros do Conselho da Mulher, aqui de Joinville, né, vão discutir uma problemática ou duas problemáticas, né, vai muito da dinâmica que for desenvolvida, né, para cada grupo. E nesta atividade a gente vai usar, né, um instrumento que tem validade científica, né, que é a chamada matriz DAFO, de planejamento, do qual, então, né, dentro do que for conversado, né, com um membro da comunidade, né, dentro do que for exposto, então, tudo começa com um diálogo inicial, né, conversando, levantando os problemas, e daí, então, definido um problema que será trabalhado, seja nas atividades de extensões no segundo semestre, seja especificamente, né, no seminário que a gente está propondo realizar. Dentro dessa dificuldade que envolve a saúde da mulher, né, o que vai ter que ser verificado é qual é a fragilidade, né? Qual é a debilidade, né? Então, entendendo e descobrindo essas debilidades no processo de saúde da mulher, no processo de qualidade de vida das mulheres, né? Que pode ser melhorado, né? O que se faz mal atualmente? O que deve ser evitado? Então, ouvindo a comunidade sobre isso, nós vamos registrar tudo isso, porque isso é planejamento. Porque a partir de então, nós temos que saber, né, daquilo que é a necessidade de melhorar, investir nisso. Daquilo que está sendo feito mal em termos de SUS para a mulher, ou de acolhimento para a saúde da mulher, né, seja no aspecto físico, no conceito ampliado de saúde, o que nós temos que melhorar então, né? O que está sendo feito que não é legal, que tem que ser melhorado. Então, isso tem que ser trazido e discutido, né, com a pessoa, né, que vocês vão fazer a introdução, a gente chama de tutor social, tá? Daí, temos que ver as ameaças também, né? Então, quais são os obstáculos que existem, né, para a gente ter, né, uma proteção digna para a saúde da mulher? As mudanças tecnológicas e políticas têm afetado a questão da saúde da mulher? Alguma debilidade, né, que a gente viu anteriormente, né, está ameaçando o sucesso do trabalho? Temos que analisar isso. Assim como também, né, as questões, né, envolvendo, né, as forças, né? Então, as qualidades. O que nós estamos fazendo de bom? O que a gente faz de legal pela saúde da mulher? As entidades que existem na cidade podem dar um suporte. Que recursos nós temos em mãos e que os outros observam, né? Que assim destaca em Joinville pela questão, né, envolvendo a saúde da mulher. Então a gente tem que ver um lado positivo também. E por fim, aqui no verde, né, mais escuro, né, as oportunidades, né? Onde estão as boas oportunidades, né? E o que me ensina, né, a pesquisa, né, e o ensino, né, para auxiliar. Então aqui é a fase de planejamento. Daí, né, a gente vai ter que coletar informações, fazer esse trabalho em conjunto com os entrevistados e entrevistadas, né, para a gente ter esse subsídio. Isso aqui é o principal que a gente precisa para dar o segundo passo no segundo semestre, né, que aí fica de forma voluntária para quem quiser, né. Mas agora na disciplina nós temos que fazer, né, essa questão. E vamos ter que trabalhar muito as questões reducionistas, as questões deterministas, as questões fatalistas, né? Toda essa visão, o conceito ampliado de saúde, tudo que envolve humanidades médicas, a gente vai ter que estar trazendo para quebrar um modelo que às vezes não é suficiente, né? Então a gente tem que buscar também inovação, né? E aí as intervenções, né? E aqui eu vou mostrar para vocês então quem são as pessoas que vocês estarão entrevistando, certo? E depois eu passo o contato certinho. Então, né, os tópicos importantes é o conceito ampliado de saúde, fatalismo e reducionismo, né? Daí o eixo transversal, né, a saúde em seu conceito ampliado, e será dois grupos que estarão trabalhando com os tutores sociais,
com temas diferentes, né? Peço que sejam agendados no mesmo momento, não precisa todo mundo estar nessa fase. Aí é uma divisão do grupo, tá? Então, alguns fazem entrevista e os outros fazem o relatório, né? Os outros fazem, né, o texto referente à análise daquela matriz que eu mostrei para vocês, de debilidades, fortalezas, né? Então, é uma organização de vocês. Mas eu preciso que, né, pessoas façam entrevista. Peço, então, que os grupos, né, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, então, escolham quem serão, né, as pessoas que conduzirão a entrevista, que pode ser presencial, pode ser online. Isso é um acordo que vocês fazem, né, com, né, o tutor social. E o grupo 1 e 2 ficou com garantia de acesso à saúde, né, e demais direitos pelas mulheres. Quem vai ser o contato vai ser a doutora Malfisa Serafim, que é advogada, que é coordenadora de políticas para mulheres e direitos humanos, né? Então, uma pessoa muito, né, voltada, né, para a questão, né, dos direitos das mulheres, né? E vamos trazer essa questão da saúde assim no planejamento, conhecendo o diagnóstico e propondo mais à frente como serão as mudanças. Grupo 3 e 4 ficou com o enfrentamento do combate à violência contra a mulher. Daí a Simone, né, com esse sobrenome aqui, que é secretária de assistência, da Secretaria, na verdade, de Assistência Social, Casa Abrigo Viva Rosa. Então, uma pessoa também, né, muito dedicada, né, a essa questão, se não me engano, é presidente do Conselho da Mulher, e ela ficou então com essa temática, né? Grupo 5 e 6 é luta pelo direito das mulheres acesso à saúde, né? Então, nós temos aí, né, gargalos no SUS, temos outras situações, né, que merecem, então, uma visão do direito, e vocês conversarão com a doutora Jaqueline, né, que é representante da OAB, ela, o OAB por Elas, né, que é uma divisão que interna, né, da OAB voltada somente para a questão dos direitos das mulheres, incluindo a saúde. E, por fim, grupo 7 e 8, legislação em prol das mulheres, acesso e a proteção contra violência e discriminação, que está dentro do conceito ampliado de saúde. Doutora Bruna Florentino, representante, né, também da OAB por Elas, né? Aí eu vou passar o celular de cada uma para vocês, então, entrarem em contato. O que eu preciso inicialmente, né, muito, é que vocês, né, organizem os grupos, né, que são duplas, referente a cada um dos contatos, que primeiro façam rapidamente, né, essa divisão de quem vai falar, quem vai fazer tal coisa, lembrando que é a entrevista, a sistematização da entrevista, organização, né, e pesquisa, né, para fazer o relatório social, que é esse relatório que eu mostrei para vocês, e uma vez então definido, né, já entrar em contato, né, e fazer então esse contato com a comunidade e esse planejamento, né. Lembrando novamente, né, que dentro da questão da extensão, nós vamos estar aqui no contato e no diagnóstico com a comunidade, certo? Então, esse é o roteiro que vocês terão que fazer e qual que é né, o material de avaliação, né? O que será avaliado no final? A realização, então, né, de um relatório social, né? E o que vem a ser esse relatório social, então, né? Então, deixa eu aqui achar rapidamente para vocês e mostrar para vocês, né? O relatório social, então, né? Ele está relacionado, né? Está aqui no Drive, ao produto que vocês vão entregar para avaliação, que juntamente com o seminário integrado vai ter também peso na avaliação, né? Então, o que nós temos aqui, né? Então, vocês vão fazer um documento final com a apresentação do entrevistado, nome, formação, cargo, né, etc., né? Aqui, né, o nome dele, né, o contato dele, e aqui o relatório social. Aqui em cinza, o problema que foi levantado, lembrando que cada grupo vai ter o seu problema, né? As entrevistas podem ser junto, grupo 1 e 2 fazem junto, mas cada grupo vai pegar uma temática, um problema, né, para ser desenvolvido. Pode ser feito previamente ou pode ser desenvolvido na hora da entrevista, certo? Então, cada grupo fará, então, né, deixará destacado o seu problema. O objetivo, então, só completar aqui, né, com o que foi, mais especificamente, né? Introdução, 400 palavras para fazer uma introdução breve, com referências, tá, gente? Questões da comunidade referente ao tema da pesquisa, né? Então, né, o que o representante falou, né, sobre a temática, né, que eu passei para vocês e subtemas dentro daquela temática, né, que vocês vão estar trabalhando. A questão do diagnóstico da situação, né, a ser trabalhada na extensão. Então, o que foi diagnosticado, né, o que é mais relevante. Lembrando que pode ser dois temas em conjunto, tá? Cada grupo trabalha seus temas.
E depois, né, cada grupo vai apresentar, então, né, a matriz de planejamento, né? Lembrando que isso aqui é bom fazer em conjunto com o entrevistado na hora. Daí, né, pode fazer em outros formatos, né, de outra forma também, mas seguindo essa lógica. E depois uma breve descrição, né, do que você pretende ser feito, se orientando, né, por essa matriz, né, falando, né, que temos essas dificuldades, temos essas ameaças, né, mas temos também esses pontos positivos e essas oportunidades. Obviamente que o foco vai ser nas oportunidades, correto? E depois, então, um breve resumo do que poderia ser feito, né, no seminário, né, e incluindo nomes de pessoas que poderiam vir falar, né, pode ser de qualquer parte do Brasil, né, a gente tem um pouco de financiamento para isso, ou pessoas aqui própria da região também, né, e que, né, iam contribuir, e ações, né, que podem ocorrer se vocês tiverem algum insight sobre como agir, né, com uma tarefa, um grupo, uma palestra específica, né, que a gente pode estar trabalhando. Então, esse relatório, que é um relatório simples, tá, gente? Não é uma coisa muito sofisticada, mas também não pode ser simplória, né? Porque senão a nota vai ser baixa, né? É o objeto principal que decorre, então, desse contato com a comunidade, certo? Então, gente, esta é a questão, né? Fico à disposição de vocês para dúvidas, correto? Só peço então que vocês façam as divisões aí dos grupos, né? Conforme os temas, né? E daí só me informem a respeito, ok? Na verdade, né, já está distribuído lá, dividido os grupos, né, entre um e dois. Só, na verdade, que vocês têm que fazer de organização é entrar em contato, né, com seu tutor social, depois que eu passar o contato por telefone, e aí sim, né, vocês então desenvolverem qualquer dúvida, então fico à disposição, ok? Então é isso, gente. Um bom trabalho, certo? E com certeza será bem proveitoso. Valeu? Tchau, tchau.